Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Vai fechar aí, pensando na prova da UERJ, na resolução dos exames discursivos, né? Então estou voltando aí desde o ano 2025 e agora a gente chega aqui no vestibular do ano 2016, que foi realizado no finzinho aí do ano 2015. Uma prova que já pode trazer talvez várias novidades, porque já fecha-se um ciclo de cobranças e a gente vê vários sinais aí talvez de questões interessantes que há muito tempo não caem e justamente por isso elas podem acabar aparecendo novamente, porque a UERJ não gosta de repetir conteúdos muito próximos uma da outra, tá? E aí, vamos lá para a questãozinha de número 1, que começa dizendo aí: do Rio Amazonas está sendo ameaçado por um inimigo minúsculo, o pequeno mexilhão invasor originado da China. Desde que chegou à América do Sul, no princípio da década de 90, o mexilhão dourado conquistou novos territórios em uma velocidade alarmante, abrindo caminho entre a flora e a fauna nativa e se espalhando por 5 países. Espécies invasoras são uma grande preocupação nos dias de hoje e proliferam rapidamente quando introduzidas em novos ambientes, através dos meios de transporte cada vez mais eficientes. Apresente uma importante consequência ambiental negativa da introdução de espécies invasoras para as populações locais. Então, um comando aí de apresente, um comando bem direto, e que a gente vai precisar pensar no que é uma espécie invasora. Lembrando que espécies invasoras ou bioinvasores são espécies que são exóticas naquele local, ou seja, elas não são daquele local e por isso acabam tendo muitas vezes vantagens nesse ambiente. Isso não é obrigatório, tá? Porque pode ser que o ambiente não seja um bom ambiente para aquela espécie, mas por uma espécie com poucas demandas aí do ponto de vista de adaptação, ela acaba se multiplicando muito, muito rápido. Então, quando ele fala de importante consequência ambiental, eu só consigo pensar diretamente na perda de biodiversidade local. A gente pode pensar talvez num aumento de competição, a gente pode pensar num roubo de nichos ecológicos, mas aí começa a ficar muito específico e eu acho que não tem nada mais direto do que a perda de biodiversidade nesse quesito. E depois ele pede aí pra gente citar, então de novo um comando curto, vocês vão ver que essa prova eu senti ela bem mais curta em relação ao ano 2017, tá? Cite 2 fatores bióticos que podem explicar a facilidade com que esses animais se multiplicam no novo habitat. Bióticos, então quando a gente fala de fatores bióticos, são fatores vivos, como as relações ecológicas que acontecem. E aqui tem 2 grandes fatores, que são os únicos que eu penso, os únicos que eu acho que cabem aqui. Quando a gente pensa numa espécie invasora, a grande vantagem é que ela não tem nem competidores ali locais, nem parasitas, nem predadores. Agora, competidores ela passa a ter no momento que ela entra, muitas vezes, porque ela vai acabar competindo por recursos, mas ela vai ganhar essa competição. Então, quando eu penso nos 2 fatores de fato que se mantêm por um tempo, a verdade é que isso pode acabar depois aparecendo, justamente porque ela está se inserindo nesse novo nicho, mas sim, de início a gente vai ter ausência de predadores e ausência de parasitas, tá? Então eu vou botar aqui ausência de parasitas naturais e ausência de predadores naturais. Uma coisa que é muito importante é pensar principalmente nos parasitas, tá? Porque os parasitas são aqueles principais responsáveis por controlar uma população. Porque eles vão ser discretos, vão ser passados aí geralmente entre os seres vivos. A gente está falando, por exemplo, de bactérias, vírus, fungos, vermes. E eles não vão estar presentes nesse novo ambiente. Uma vez que veio o indivíduo, não necessariamente veio o parasita. Pode vir junto? Claro que pode. Então hoje na Antártica é comum pensar que vai ter o vírus influenza. Hoje, depois de anos de colonização, até pode ter. Agora, no momento que o primeiro grupo chega ali, dificilmente alguém ia ficar doente naquele momento, porque não tinha humanos para fazer essa transmissão desse parasita, desse vírus influenza, tá bom? Essa era a questão 1, questão bem direta, desde que você conhecesse o conceito de bioinvasores, o que é um conceito hoje muito comum. Agora, 2. O ciclo de atividade que ocorre no organismo dos seres vivos ao longo de um dia é denominado ritmo circadiano. Nos vertebrados, o ritmo circadiano é controlado principalmente por 2 hormônios que determinam o período de sono e o período de fome. E muito período de atividade, tá? E aí vamos falar deles. Quando a gente fala aqui do período de fome e de atividade, a gente está pensando no hormônio cortisol.
O cortisol ele tem uma importante regulação no nosso dia. Veja que ele tem 3 picos, né? Aos 8 da manhã, mais ou menos, por volta de 3 da tarde e depois por volta de 7 da noite. São os 3 momentos que a gente fica mais acordado, mais ativo, e a gente está disposto a isso. E é o momento que a gente vai querer comer muitas vezes. É por isso, inclusive, que a gente acorda. Então, se vocês verem, o primeiro pico é um pouquinho antes das 8 às 7. É um momento que, em geral, se você estiver dormindo num local que tenha luz, eventualmente, do próprio dia, você vai acordar naturalmente, por causa desse pico de cortisol. Agora, quem é que está fazendo o outro lado da balança? Quem é que está causando essa sensação de sono que está atrelada muito ao escuro? É o hormônio chamado de melatonina. Deixa eu abaixar aqui que vocês não estão vendo. A melatonina é produzida lá na glândula pineal e ela só vai ser produzida na ausência de luz. Por isso que para dormir bem é importante você dormir num ambiente bem escuro, para que a melatonina possa ser produzida em grande quantidade e você tenha essa sensação de sono. E veja que aqui nesse caso a gente está vendo um hormônio que tem picos durante o dia, não durante a noite. Então a gente claramente estava falando aqui do cortisol. No gráfico são indicados níveis de um desses hormônios produzido por uma pessoa durante 24 horas. Nomeie o hormônio. Então a gente já vai poder fazer isso bem rápido, porque a gente já descobriu a partir do gráfico que seria o cortisol. Lembrando, nomeie, comando direto, cortisol, ponto. Depois ele pede para a gente também nomear, né, indicar ou nomear a glândula responsável pela secreção. E aí a glândula que vai produzir o cortisol seria a glândula suprarrenal. Na verdade, são as suprarrenais. Lembrando que elas também podem ser chamadas de adrenais, tanto faz o nome. Aqui no Rio o pessoal prefere suprarrenal. Em São Paulo eu escuto mais professores acabarem usando o termo adrenal. Eu sou particularmente mais fã do adrenal porque lembra de adrenalina, te facilita lembrar qual é um dos hormônios que essa glândula produz. Lembrando, além do cortisol e da adrenalina, também vai produzir aldosterona e hormônios andrógenos, tá? Associados aí aos hormônios masculinos, né, que é a testosterona, geralmente fazendo um suporte no caso dos homens e complementando bem no caso das mulheres que não vão ter o testículo. E sabe-se que a manutenção prolongada de níveis altos desse hormônio leva à perda de massa muscular. E é lembrar que o cortisol ele vai estar muito associado também, tá, à questão do estresse. Então é sempre importante que a gente lembre disso. E por que está associado ao estresse? Longos períodos de liberação de cortisol acabam levando à perda de massa magra e o acúmulo de gordura em certos órgãos, tá? Principalmente quando a gente está falando de fígado. Então pode levar a um acúmulo de gordura no fígado, o que a gente chama de esteatose hepática, e é perigosíssimo. Então é muito curioso que o cortisol ele pode levar à quebra de lipídio, o que é chamada lipólise, mas ele também pode levar à formação de lipídio, que a gente chama de lipogênese. Só que nesse caso a lipogênese visceral. A lipogênese que não está associada necessariamente a reserva de longo prazo, mas sim um acúmulo em órgãos que normalmente não armazenam tanta gordura assim. E é por isso que a vida, né, de uma pessoa estressada acaba podendo levar a problemas crônicos no sistema circulatório, no fígado e em outros órgãos. E é por isso que a gente deve levar uma vida balanceada, tá? Agora, voltando ao comando, ele fala que tem a ver com a perda de massa muscular. E nomeie e descreva o processo pelo qual essa relação se estabelece. E aí, vamos entender o seguinte, vamos aqui para baixo para fazer essa lógica. Perda de massa muscular é perda de proteínas. E qual o nome do processo onde a gente degrada proteínas e vai transformar em aminoácidos, que são os seus monômeros? O nome desse processo seria proteólise, ou seja, quebra de proteínas. Isso não é a resposta aqui, porque não é algo que o próprio cortisol acaba estimulando, não diretamente, pelo menos. Agora, os aminoácidos, por sua vez, eles podem ser transformados, tá, em glicose. E aí agora a gente está falando de um carboidrato. Um carboidrato que é um monômero, né, um monossacarídeo, e que pode ser usado para degradação aí no mesmo geração de ATP. Esse processo aqui, ele ganha o nome de gliconeogênese. E não é só a glicose, só o aminoácido que pode ser usado nesse processo. A gliconeogênese também pode vir através de outros 2 compostos, tá, que a gente tem que citar, que seriam aí o lactato e também podemos citar o glicerol. Então, repare que a gliconeogênese aqui, ela também vai acabar sendo
associada à quebra de lipídios, porque quando a gente quebra lipídio, a gente forma um ácido graxo que vai ser mandado lá para beta-oxidação, para que a gente possa entrar no ciclo de Krebs diretamente e gerar bastante ATP, mas o glicerol sobra, e aí a gente pega esse glicerol e transforma em glicose na gliconeogênese. E o lactato, essa via, ela tem dois papéis. Primeiro, geração de glicose, o que é importante em certos momentos de jejum, tá? Porque esse processo aqui está sempre atrelado ao momento de jejum. Por outro lado, a gente também tem que pensar que o lactato é tóxico, então acaba que é muito importante que a gente tenha uma via de degradação do lactato e ressignificação dele. E aí, por isso, que acaba que a gliconeogênese tem uma importância tão grande. Quem estimula a gliconeogênese não é só o cortisol, o glucagon também vai acabar estimulando esse processo, até porque ele é o hormônio do jejum. Aqui o cortisol, em geral, ele vai estar associado a esses momentos de jejum, por isso que a gente fala ali do momento da fome. Agora, o cortisol pode acabar sendo liberado por mais tempo e é justamente aí que é o problema. Ou seja, a pessoa estressada pode acabar fazendo mais gliconeogênese que deve, o que resulta numa proteólise maior e acaba degradando a massa muscular. Ele não pedia proteólise, tá? Ele pedia, na verdade, para a gente nomear o processo que seria mais associado diretamente à quebra de aminoácidos de transformação em glicose, que é a gliconeogênese. Então, primeiro, ele pede para a gente nomear. Então, vamos nomear esse processo. Gliconeogênese, e depois ele pede para a gente descrever esse processo. E aí vamos definir a gliconeogênese. Processo o qual transforma compostos não glicídicos, como os aminoácidos, em glicose. Por que eu sei que ele não estava pedindo proteólise? Porque ele nunca pede proteólise, é basicamente por isso. Agora, se você estivesse inseguro, é importante que você falasse dos dois processos, porque gliconeogênese é a resposta várias vezes, tá? E aí eu botaria um pontinho aqui e falaria o seguinte: os aminoácidos são obtidos a partir da quebra de proteínas levando à perda de massa magra. Por quê? Nesse caso, na minha cabeça não ficou claro, tá, que massa magra é proteína e que proteína vai levar à formação de aminoácidos. Eu acho isso. O gabarito, pelo que eu me recordo, não pensava dessa forma. Achou que já estava meio subentendido. Mas eu sempre acho que a melhor forma de você garantir que você vai ganhar um ponto na UERJ é tratar o corretor, às vezes, como se fosse um idiota, no sentido que ele não sabe o que está passando pela sua cabeça. Então não é que ele é idiota, é que ele não tem noção real do que você acha que está subentendido. Então, se você tem espaço na resposta, seja mais claro na sua produção textual, tá? Para deixar super claro que você vai ganhar o seu pontinho, tá bom? E aí fechamos essa resposta, eu acho que aí fica bem completo. Vamos lá para a questão de número 3. Dentre os distúrbios mais comuns do aparelho digestório, pode citar a intolerância à lactose. A incapacidade do organismo em digerir essa molécula provoca dores abdominais, náuseas e diarreias. Aponte o fator responsável pela incapacidade de digerir lactose. E aí vamos lá, aponte de novo, comando muito simples. E aí o aponte aqui ele vai fazer referência à incapacidade de você ter uma determinada enzima. É por isso que as pessoas intolerantes à lactose, como eu, não conseguem fazer corretamente essa digestão, tá? Então o fator responsável seria a ausência de produção da enzima que digere a lactase. Da enzima que ela vai ganhar o nome de lactase. Lactase, ase vem de enzima, digere a lactose, que é o disacarídeo, tá bom? Depois ele pede para a gente identificar, de novo comando curto, o suco digestório que está modificado no paciente. E aí lembrar que tem dois sucos, né, que vão atuar lá no intestino, apenas um deles atua sobre a lactose, que já é uma molécula pequena, né, um disacarídeo, que é o suco entérico.
Mas lembrar que também tem o suco pancreático. O suco pancreático lida com as moléculas maiores, então tem as nucleases, que digerem os ácidos nucleicos. Ele vai ter também a lipase pancreática, que vai digerir os lipídios. Vai ter a tripsina, que vai digerir as proteínas. E vai ter a amilase pancreática, que vai digerir o amido. Agora, o suco entérico não, ele vai ter as moléculas já que quebram moléculas menores. Então, uma peptidase, que quebra um pequeno peptídeo. Uma lactase, uma sacarase, uma maltase, tá? E até nucleotidases, que vão quebrar nucleotídeos. Então ela faz o trabalho final, até porque o suco entérico é produzido pelo próprio intestino, já na porção aí intermediária do intestino, fazendo essa digestão final, permitindo depois a absorção lá no jejum e no ilho. E aí, nesse caso, a resposta aqui seria bem direta, identifique suco entérico. E digestão é algo que está meio sumido, tá, gente? Então eu acho que é algo que para esse ano aí tem bastante chance de acontecer. Por quê? Ele já não cai há um tempo, é algo de fisiologia que é importante, é um conteúdo bem relevante e bem interessante com muitas opções, tá? Agora, cite ainda a região do tubo digestório em que a lactose é degradada em uma pessoa saudável. E aí o tubo digestório, gente, a verdade é que é basicamente no duodeno e já chegando ali no jejum. Pra gente fugir de uma dúvida, duodeno é jejum, a gente vai no óbvio, tá? Que é muito mais fácil você falar região do tubo, eu vou e falo o nome mais comprido, que seria intestino delgado. E aí não vai ter nenhum problema. Lembrando que o delgado é onde tem a digestão e absorção de nutrientes orgânicos, enquanto que lá no intestino grosso a gente já não tem mais digestão, tem apenas absorção, mas de água, minerais e vitaminas. E depois ele fala aí e indica os produtos da digestão. Então a lactase transforma, tá, a lactose em quê? Ela quebra, como bom de sacarídeo, em 2 monossacarídeos, que seria um deles a glicose e o outro a galactose. Lembrar que galactose é monossacarídeo, enquanto que a lactose é disacarídeo. Até por isso que a gente aproveita, porque a galactose a gente não aproveita, mas a lactose pode ser um potencial energético para a gente por causa da glicose que ali aparece, tá bom? E essa questão é isso, bem direta, né? Que eu falei, essa prova é diferente da outra que tinham questões mais longas e mais difíceis, foi uma provinha bem curta. Se vocês pegarem até, foi uma tendência, tá? 2013, 14, 15, foram realmente provas um pouquinho mais diretas. E aí, em 2017, eles começaram a seguir um padrão um pouco diferente que segue até hoje, tá? Geralmente 4 comandos, pelo menos um explique, o que eu acho que é um tipo de prova melhor para você separar aí os candidatos. Porque o que estava acontecendo é que as notas de corte estavam ficando muito altas. Agora, vamos lá. Os mergulhadores de profundidade rasa, agora fazendo uma questão já mais aprofundada, ou seja, de menos de 7 metros, com o objetivo de aumentar o tempo de permanência em apneia sobre a água, realiza a manobra conhecida como a hiperventilação. Hiperventilar, gente, é respirar muito rápido. Eu não vou fazer, que eu estou ficando meio gripado, aí não vai dar certo. Agora, inspirar rapidamente várias vezes a fim de remover da corrente sanguínea a quantidade de CO2 maior que o organismo é capaz de produzir. E aqui ele deu uma dica. Não é sobre botar mais oxigênio, é sobre tirar mais gás carbônico. Isso vai ser importante para a questão. No entanto, como a concentração de CO2 é responsável por produzir a necessidade de respirar, deixando bem claro, essa mesma manobra pode também provocar desmaios na água, e com risco de morte para o mergulhador que o pratica. Observe nos gráficos as diferentes concentrações de O2 e CO2 em diferentes situações do mergulho. E aí qual é a ideia? O que mata a gente, o que pode acabar fazendo a pessoa desmaiar, é a falta de O2. Mas quem regula se a gente respira ou não é a quantidade de CO2, o que é bem curioso. Então veja aqui no mergulho normal. A pessoa está respirando, ela mergulha, o que vai acontecer com a quantidade de oxigênio? Ela vai diminuir, porque você não tem entrada maior de oxigênio. E o que vai acontecer com a quantidade de gás carbônico? Ela sobe. Como ali vai chegar um momento em que a gente vai ter, aqui nesse ponto, uma urgência ao respirar, a pessoa vai passar a respirar, vai ter que levantar do mergulho e a gente volta a ter a normalidade acontecendo. Quando a pessoa hiperventila, o que acontece? Ela está expulsando muito CO2. Então olha o que aconteceu com o nível de CO2 aqui. Ele foi muito para baixo. E depois ele começa a subir. Só que ele demora tanto a subir que o limite de O2 aqui, ele ocorre antes mesmo da urgência ao respirar. E isso pode ser perigoso, porque se de fato isso acontecer, a pessoa pode entrar num desmaio, porque não há oxigênio para os tecidos, então a gente entra numa situação de hipóxia, e a pessoa desmaia e ela acaba respirando água, o que pode levar ao afogamento. Por isso tem que ter muito cuidado ao fazer a hiperventilação. É algo que muitos mergulhadores que eu conheço fazem, mas já tem uma quantidade de vezes que você pode hiperventilar
e você tem que ter um cuidado maior. Caso você sinta sintomas aí de uma necessidade mais forte de respiração e visão turva, você tem que subir. Agora vamos lá. Indique a principal estrutura do sistema nervoso central envolvida no controle involuntário da respiração. Então, ele primeiro começa dizendo para a gente indicar, comando curto, a principal estrutura do sistema nervoso, ou seja, qual parte do sistema nervoso comanda a questão da respiração. E a resposta só pode ser uma, é o bulbo, que também pode ser chamado de bulbo respiratório. Aqui eu acho que não vale a pena a gente ficar botando, porque já é parte do sistema nervoso central, já está claro aqui. E depois ele pede para a gente indicar também, então mais um indique, a principal alteração do sangue detectada por essa estrutura. E curiosamente ele já deu a resposta, tem a ver com a quantidade de CO2. E eu achei bem ruim, tá? Pelo que eu me recordo, eu lembro que eu comecei a dar aula nessa época que teve essa prova, eles botaram como gabarito uma quantidade de CO2, o que é ridículo, porque o bulbo não tem nenhuma noção da quantidade de CO2. O que ele percebe na realidade é a mudança de pH no sangue. E aí vamos aqui para baixo para eu explicar essa situação. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem o CO2, o CO2, sempre que ele está no sangue, ele não vai ser transportado em sua maioria pela hemoglobina. Então no sangue ele vai se ligar à água e ele acaba formando o ácido carbônico, H2CO3. E o H2CO3 se dissocia formando H+, e HCO3-, tá? Que é o chamado bicarbonato. Agora, entendo que essa reação é uma reação que vai e volta, então é uma reação de equilíbrio, e a gente tem que pensar nas situações. Se eu tenho mais CO2, o que acontece? Desloca para a direita a reação. E aí o que vai acontecer com o meu sangue? O sangue fica ácido. E essa acidez é justamente o sinal para que a gente tenha, o bulbo possa indicar para uma maior frequência respiratória. Ou seja, você está prendendo a respiração, então o seu sangue vai acumulando esse CO2, vai ficando cada vez mais ácido até que chega um momento que o próprio bulbo percebe e força o corpo a respirar. Agora, por outro lado, e se eu tiver uma baixa quantidade de CO2? Aí está faltando CO2, que é quando a pessoa hiperventila, e aí a reação desloca para a direita. E aí eu tenho poucos íons H+, logo o sangue fica básico. E ao ficar básico é um sinal para o bulbo que a gente precisa desacelerar a frequência respiratória. Isso a gente percebe, por exemplo, no exercício. De início, o que acontece? A gente não está respirando tão rápido, porque a gente não está fazendo exercício. Então a nossa respiração está lenta, mas o sangue vai ficando ácido. E aí o bulbo percebe e acelera a frequência respiratória. Assim que a gente para o exercício, quando a gente parou de correr, parou de jogar futebol, beach tênis, vôlei, sabe, sei lá o quê, a gente ficou ofegante. Por quê? O corpo está acostumado com esse mecanismo de exercício que demanda mais oxigênio e que produz mais CO2. E aí, com isso, a frequência se mantém alta. Mas o que vai acontecer quando você para de fazer exercício? A demanda por O2 diminui, a produção de CO2 vai diminuir, e aí, com isso, seu sangue ele não vai ter tanto CO2 assim, e a reação está indo para aqui, o lado de cá. E vai formar CO2 e água. E aí, com isso, o nosso sangue fica básico, e aos poucos o bulbo entende que pode diminuir a frequência respiratória, é por isso que depois de alguns minutos pós-exercício, a gente já voltou à nossa frequência normal. Então, isso é uma questão de balanço. Aqui, nesse experimento, a pessoa está tentando manipular isso. Ou seja, se eu respiro porque o sangue ficou muito ácido, o que o mergulhador está fazendo aqui nesse processo? Quando ele hiperventila, ele deixa o sangue muito básico, muito alto. E aí demora mais até acidificar a ponto da pessoa precisar respirar. Novamente, perigoso, tá? Agora, qual seria a resposta aqui? Principal alteração seria uma queda no pH do sangue. Ah, eu tô na dúvida se sobe ou desce, porque eu nunca entendi pH. Bota acidifica, tá? O sangue, tanto faz. A ideia, o importante é que você saiba de fato o que aconteceu. E aí vamos lá. Em seguida, com base nos gráficos, explique por que, ao realizar a hiperventilação, esses mergulhadores podem sofrer desmaios. E aí a gente tem uma resposta já mais longa, que é uma explicação. E essa explicação, ela obviamente está assim, de leve explicada ali no gráfico. A gente vai ter que usar do gráfico sempre que tiver, a gente precisa usar ele para explicar isso. Então vamos lá. Eu vou dizer o seguinte. Ao hiperventilar, os mergulhadores reduzem a concentração de CO2, deixando o sangue básico.
Com isso, há um maior tempo sem respirar antes que atinja o limiar de necessidade ou urgência, né? Vamos usar o termo que ele usou, de urgência respiratória. Aí expliquei o que ele fez. E agora eu vou colocar: o risco se dá pelo fato de que antes da urgência pode faltar O2 aos tecidos levando ao desmaio. Então lembrar que o desmaio aqui, como ele mesmo diz no texto, tem a ver muito mais com a taxa de oxigênio. Mas é importante pensar que a regulação respiratória tem a ver com o gás carbônico. Era essa conexão que ele queria que você fizesse. Explicar que por mais que o oxigênio não comande a respiração, é ele que vai acabar podendo levar a pessoa à morte, à falta dele. Tá? E por isso que é uma forma de manipular a respiração, mas é uma forma bem perigosa. Tá bom? Bom, é importante mais saber esse efeito aqui de acidificação e basificação do sangue, porque isso aparece a beça, porque é um tipo de tópico claramente de aprofundamento, algo que a UERJ adora. Tá? Vamos lá para a próxima questão 5. As plantas apresentam diferentes tipos de metabolismo fotossintético de acordo com o ambiente em que se desenvolve. Para estudar essas diferenças, 3 espécies vegetais, A, B e C, foram submetidas a condições experimentais controladas, nas quais mediu-se a assimilação de CO2 pelas folhas em função da variação de temperatura. E a gente vê aí que a planta A vai assimilar bastante comparado às demais, em temperaturas mais altas. A planta B, quantidades médias, em temperaturas médias. E a planta C, quantidades pequenas, em temperaturas baixas. A partir da análise do gráfico, indique a curva correspondente à planta com metabolismo ácido das crasuláceas, CAN, né, que é a planta classicamente de deserto. Justifique sua resposta. Para começo de conversa, tinha que pensar o seguinte, gente. Planta CAN, vamos lembrar. Quando que ela abre os estômatos? Ela abre os estômatos à noite. E segundo ponto que a gente tem que pensar, é uma planta comum de deserto. E aí a gente tem que pensar algo que é muito relevante aqui. À noite no deserto, como é que é a temperatura? Aqui temos temperaturas baixas. Então a resposta não estava girando em torno da quantidade de CO2 assimilado, e sim estava girando em torno da temperatura em que a gente está vendo a abertura desses estômatos e a assimilação de CO2. Então com isso a gente já sabe qual o gabarito da nossa resposta, seria aí a planta C. Então eu vou botar aqui como resposta no identifique, cadê o identifique aqui? O identifique, eu vou colocar curva C. Agora vamos lá, que a resposta não para por aí. Ela vai pedir para a gente justificar a nossa resposta. E vamos justificar por que leva esse padrão. Então a gente vai dizer aqui que as plantas C abrem seus estômatos à noite. E estas não, ficou péssimo, gente, perdão, vamos voltar aqui. Momento em que as temperaturas estão mais baixas. E aí essa é a ideia, eu tinha que relacionar com o gráfico, tá? E eu vou justamente apontar isso no final, mais baixas, como mostra o gráfico. E aí já fica bem claro que eu entendi a partir da questão o que era para marcar que era a planta C. Depois ele vai e segue para a gente falando aponte a principal vantagem no metabolismo CAN. Qual é a vantagem de você abrir à noite e não de dia se você vive no ambiente seco? É não perder tanta água, tá? Então eu vou botar aqui, evitar a perda excessiva de água
Por que não é evitar só a perda de água? Eu gosto de botar essa palavra excessiva. Porque perde água, tá? Transpira, até porque ela precisa fazer todo o sistema de transporte de seiva bruta. Então não deixa de acontecer isso. E depois ele fala pra gente citar uma característica morfológica típica das crasuláceas. E aqui a gente pode citar uma porrada, tá? Mas eu gosto de colocar... Opa, plantas não. Folhas modificadas a espinhos. Eu acho que é a coisa mais clássica, né, de crasulácea, né, que são as cactáceas. Agora, a gente pode citar outras coisas, tá? A gente pode citar o caule verde, a gente pode citar os estômatos em criptas, que ficam escondidos, né, criando um microclima ali dentro. A gente pode citar o parênquima aquífero. Então, parênquima aquífero aumentado. E mais, tá, gente? Eu vou botar aqui 3 pontinhos, porque se a gente fosse ficar escrevendo aqui um monte de coisa, a gente acabaria perdendo tempo. E só precisava de uma, essa que é a verdade. Então, eu iria de folhas modificadas a espinhos. Eu acho que é o melhor caminho aqui dessa questão, acho que fecha legal. Questão muito boa, né? Questão aí de gráfico e questão de planta can, que é algo que também tem chance aí de voltar a aparecer. Lembrando que tem a planta C4, né, que não é igual a can. A parte metabólica é muito parecido, mas a grande diferença na planta C4, tudo acontece de dia, tanto a fixação quanto o uso do carbono lá no ciclo de Calvi pela rubisco, mas a diferença é que a rubisco fica escondida numa célula mais para dentro do vegetal, tá? Que é a célula da bainha do feixe. Aqui a ideia é eu fixo o carbono de noite, então eu vou fixar ele numa molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, e depois eu guardo essa molécula de 4 carbonos para liberar esse carbono dentro da planta de dia e aí usar no ciclo de Calvi por parte da rubisco, tá bom? E a planta C3 é normal, ela fixa carbono direto no ciclo de Calvi, que pela enzima aí que eu falei, que é a rubisco. Agora vamos lá para a próxima questão, questão 6. Observe as ilustrações de dois tipos de néfron, néfron cortical com alça néfrica ou alça de Henle curta e o néfron justamedular com alça néfrica longa. E a gente está vendo aí a diferença na própria imagem. Suponha 3 vertebrados adultos hipotéticos X, Y e Z, caracterizados pelos seguintes tipos de néfrons. X, apenas néfrons corticais, então a gente está falando de néfron cortical, seria esse aqui. Depois, Y, apenas néfrons justamedulares, este daqui. E Z, apenas néfrons de outro tipo, sem alça néfrica, que louco. Com base apenas nessas características, aponte o vertebrado mais adaptado a uma vida em ambiente terrestre com pouca água e justifique sua resposta a partir da função desempenhada pela alça néfrica. Uma dica, gente, a pessoa sem alça néfrica ou com uma alça curta, a diferença é pequena. Então, claramente, tinha que ser aquele que tem apenas néfrons justamedulares. Agora, por que isso importa? É na alça que a gente vai ter reabsorção de água. Não só na alça, tá? Aqui é reabsorção de água por osmose, e osmose apenas, porque essa região pintada desse laranja mais escuro, a medula, é hipertônica, então a gente vai ter uma maior absorção aí por osmose mesmo. Mas a gente também pode lembrar, tá, que tem 2 regiões aqui que vão acabar reabsorvendo água através do ADH, né, que atua aqui colocando aquaporinas. Mas vamos voltar aqui para a pergunta. Então ele fala para a gente apontar o vertebrado mais adaptado ao ambiente aí de seca. Apontar é ser bem direto. Então vamos marcar aqui. Seria aquele que só tem néfrons justamedulares. Então a gente está falando do Y. Então resposta Y. Ponto. Depois justifique sua resposta. Então vamos justificar nossa resposta com base nessa lógica. E aí ele fala para a gente apontar a função desempenhada pela alça, o que era meio óbvio. Tá? Isso aqui é uma dica de como você formular a sua resposta, mas para justificar corretamente você precisaria citar isso. Então, Y, a gente pode falar que ele apresenta uma alça de Henle ou alça néfrica mais longa, o que indica uma maior reabsorção de água. E aí eu vou botar entre parênteses aqui, né? Processo feito na alça.
E animais, né, desse tipo de ambiente, animais com ambientes mais secos, devem evitar a perda de água. E aí foi a nossa justificativa. A justificativa mais longa, até porque tinha que fazer duas relações, né? Explicar por que a alça longa faz diferença, que é a maior reabsorção de água, e depois explicar por que esse ser vivo precisa reabsorver mais água, porque ele está falando de um ambiente aí mais seco. Agora vamos lá para a segunda parte da nossa pergunta. Considerando os três principais tipos de excretas nitrogenados, a amônia, ureia e ácido úrico, nomeie, então bem direto, aquele mais adequado para ambientes secos. Qual é aquele que já nasceu basicamente adaptado para ambientes secos? É o queridíssimo ácido úrico. E a resposta ali depois, obviamente que ele ia pedir para a gente justificar por que isso. E aí ele fala para a gente justificar citando uma das propriedades. Então não precisa ser longa. Qual é a propriedade do ácido úrico que faz com que ele acabe sendo a melhor escolha para um ambiente mais seco? E aí a gente vai citar aqui a menor solubilidade em água. Repara que ele não pede para explicar, então não vou explicar, mas eu explico para vocês. Tá? A menor solubilidade em água faz com que você precise de menos água para eliminar, logo não vou eliminar tanta água na urina. Tanto que o ácido úrico é uma pasta, para quem já viu cocô de pombo aí na vida já viu o ácido úrico. Agora, tem outras propriedades, tá? Então o ácido úrico, além disso, ele é pouquíssimo tóxico. E isso aparece, tá, no gabarito, que é algo que eu considero errado, porque a toxicidade não tem tanto a ver aqui diretamente. A questão da toxicidade tem a ver com o fato de que répteis e aves, que são os animais vertebrados aí, que vão acabar excretando o ácido úrico, bem como a gente pode ver também essa analogia lá nos invertebrados, nos insetos, são animais que têm uma baixa aí disponibilidade hídrica, mas no caso dos vertebrados são animais que botam ovos com casca. E aí por isso os ovos não conseguem eliminar essas excretas para a água ou para o ambiente. Então o animalzinho que está ali dentro do ovo, ele vai precisar conviver com essa excreta. Então é ótimo que seja uma excreta também pouco tóxica, tá? Agora, a toxicidade pode ter a ver com a questão de eliminação de água? Pode, porque quando a gente fala de uma excreta pouco tóxica, eu não preciso eliminar imediatamente, né? Eu posso armazenar por um tempo e depois eliminar, uma vez que não vai causar problemas ao tecido, tá? Mas eu ainda acho que a melhor resposta aqui é menor solubilidade em água. E aí vamos lá para a próxima questão, questão 7, questão das rãs. As imagens acima mostram 3 espécies de rãs venenosas encontradas na América do Sul, que se caracterizam por suas cores vivas. É possível observar que os padrões de coloração de alguns indivíduos da espécie A são semelhantes àqueles presentes nos indivíduos da espécie B, enquanto outros da espécie A se assemelham a indivíduos da espécie C. Nomeie o fenômeno da presença de cores vivas em animais venenosos e explique sua vantagem para a sobrevivência desses animais. Então, primeiro aqui ele não está falando de imitar uma outra espécie, ele está falando de presença de cores vivas. O nome popular para isso é coloração de advertência. Mas aqui, como ele fala de nomeio fenômeno, eu me sinto compelido a botar o nome correto, que é aposematismo. E aí depois ele fala para a gente explicar, então já é uma pergunta mais longa, a vantagem para a sobrevivência desses animais. Isso aqui é uma questão de reforçar padrões. Eu costumo falar que na natureza sempre tem um idiota, ou seja, sempre vai ter um animal que vai chegar perto dessa rã, vai tentar consumi-la e vai acabar morrendo nesse processo. Então alguém vai testar. Só que se todo animal colorido é perigoso, a gente acaba tendo um padrão. Agora, é importante que seja claro que ele não fica colorido porque ele é perigoso. Ele sobrevive sendo colorido por ser perigoso. Porque um animal que é colorido e não é perigoso, o que vai acontecer com ele em casa de pouquíssimos anos? Ele vai desaparecer, ele vai ser extinto. Ele está muito aparente para os predadores. Então ele acaba desaparecendo. Ah, mas tem um animal que é colorido, que nem apareceu lá o bicho-pau azul. Sim. E aí, em geral, isso é mais raro. E, em geral, fruto da seleção aí sexual. Por quê? Ser colorido não é vantajoso. Então tem que ter alguma outra razão para esse animal colorido estar vivo. Em geral, pode estar associado aí a maior reprodução, que é a seleção sexual. Agora vamos voltar aqui. Explique sua vantagem para a sobrevivência desses animais. Então a gente vai dizer que esse fenômeno reforça um padrão na natureza que provoca
uma rejeição da predação por parte de alguns animais. Ou seja, alguns animais, os mais inteligentes, como eles já estão vendo que basicamente todo mundo que é colorido é perigoso, ele não arrisca. Vai ter alguém que vai arriscar? Vai. Então é isso. Se ele não for perigoso, vai morrer. Mas acaba que reforça padrões. Esse é o principal ponto, tá? E depois, em seguida, indique. Então vamos indicar, na verdade, usar o vermelhinho. Indique o tipo de mimetismo presente nas 3 espécies. Se vocês repararem, todos são perigosos. Então isso aqui é o tipo de mimetismo, que é quando um ser vivo imita o outro, que a gente chama de milleriano, né? Eu sei que está com U ali, mas por causa da trema que existia no português, que eu tenho raiva que sumiu, a gente chamava aí de milleriano, que é dado ao nome do alemão lá que descobriu, que é o Miller. E descreva seu mecanismo de atuação. Então vamos lá, descrever esse mecanismo de atuação. E é basicamente você falar, tá? A questão aqui justamente que uma imita a outra, mas ambas, tá, são venenosas ou perigosas, tá? Então vamos lá. Neste caso, uma espécie perigosa acaba se parecendo por seleção natural. Eu gosto de deixar claro isso, porque eu não quero parecer lamarquista de jeito nenhum, né? Então ela não se transformou assim, ela sobreviveu. Então, se parecendo por seleção natural com outra espécie perigosa. Reforçando um padrão. O padrão aqui, que é basicamente de quê? Né? Um padrão de perigo. Ou seja, essa cor aí está associada a perigo. Lembrando, algumas espécies são mais inteligentes que as outras, algumas vão entender, outras não vão entender porcaria nenhuma e vão acabar tentando e vão acabar morrendo. A verdade é essa. Vamos lá para a próxima questão, questão 8. Questão aí de epistasia, que impressionante, né? Se a gente pegar as últimas 7, 8 provas, caiu 3 vezes, né? Então eles adoram epistasia. Todo ano cai genética, então assim, pode ser que volte a aparecer, a verdade é essa. Admita uma raça de cães cujo padrão de coloração da pelagem dependa de 2 tipos de genes. A presença do alelo Ezinho recessivo em dose dupla impede que decorra deposição de pigmento por outro gene, resultando na cor dourada. No entanto, basta um único gene, Ezão, dominante, para que o animal não tenha a cor dourada e exiba a pelagem chocolate ou preta. Caso o animal apresente um alelo Ezão dominante e pelo menos um alelo Bzão dominante, sua pelagem será preta. E caso o alelo Ezão dominante ocorra associado ao gene Bzinho, duplo recessivo, sua coloração será chocolate, observe o esquema. Aqui era muito bom que você já soubesse desse exemplo, né? Mas, obviamente, se você não soubesse, ele te descreve. É isso que é a beleza da UERJ quando ela te complica. Muitas vezes ela te explica toda a situação e é só fazer uma interpretação. Por isso que questões de cálculo de epistasia, em geral, não são difíceis, porque é muito bem explicado na prova da UERJ. Você não precisava entender epistasia no passado. A não ser na prova aí do último ano que foi pedido para que fosse descrito, né, o que é epistasia. Aí sim você precisaria entender o comando da interação gênica. Identifique o tipo de herança encontrado no padrão de pelagem desses animais. Então vamos lá. Identifique é o nome. Aqui eu acho que não cabe apenas epistasia. Eu acho que cabe você responder epistasia recessiva. Né? Uma vez que a gente está vendo que o gene epistático atua quando recessivo, né? Quando Ezinho. Então acho legal vocês deixarem claro isso. E aí depois ele pede para a gente justificar a nossa resposta. E aí justificar o que é epistasia, que de uma forma ou de outra, ele meio que já falou de uma forma igual como caiu aí, definição de epistasia. E aí a gente vai dizer que essa herança ocorre quando um gene interfere na atuação de outro gene localizado em outro locus, né? Por quê?
Aqui a gente está falando, claro, que são dois genes diferentes, é o gene E e o gene B. Não são dois genes alelos, né? Porque, querendo ou não, o gene Bzão interfere no gene Bzinho. Mas aí são genes que, na verdade, são o mesmo gene. São alelos, que são variações de um determinado gene. Mas é sempre bom deixar claro, né? A gente tem que ficar sempre ligado. Em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que já gerou filhote dourado. E aí vamos entender o seguinte, ó. Os casais aqui, o casal, ambos são chocolate. Se eles são chocolate, uma coisa é certa. Ambos têm que ser Bzinho, Bzinho. E tem que ter pelo menos um Ezão. Isso é certo. Por quê? Se tivesse Ezinho, Ezinho, seria dourado. E se tivesse qualquer Bzão junto desse Ezão, aí a gente acabaria tendo a cor preta. Então não pode. Teria que ser dessa forma. Agora, repare uma coisa. Ele já gerou um filhote dourado. Se gerou um filhote dourado, significa dizer que ele já gerou um filhote que é Ezinho, Ezinho. E aí é só pensar, esse Ezinho, Ezinho aqui acaba mostrando pra gente que ambos os pais têm Ezinho, tá? Então quando ele fala indique um genótipo, eu sei que em tese você poderia responder aqui somente, tá? Um deles, mas eu não gosto dessa ideia, tá? Eu prefiro que você escreva o casal. Então eu vou botar aqui que é um casal Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, Xzinho, né, que é aquele cruzamento, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. E aí, ponto. E depois, ele pede aí pra gente dar continuidade e calcular ainda a probabilidade que esse casal tenha filhote de pelagem de chocolate. Gente, a questão do cálculo, a gente já falou sobre isso, os cálculos não necessariamente precisam estar aqui. Eu, por desencargo de consciência, não acredito 100% em nada disso. Então, sempre acho bom vocês colocarem o cálculo. Mas o que eu recomendo? Faz do lado de fora, bota o resultado e depois encaixa ali dentro, tá, os cálculos de uma forma que fique organizado. Então vamos fazer esse modelo, vamos fazer aqui embaixo primeiro. Então ele fala aí, calcular a probabilidade que esse casal tem um filhote de pelagem chocolate. Então o indivíduo aqui em questão, ele é, perdão, estou usando aqui o negócio, ele é Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, cruzando com outro Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Vamos ser justos. Bzinho, Bzinho com Bzinho, Bzinho vai dar o quê? 100% de Bzinho, Bzinho. Isso é certo. Agora, pro E, aí sim, a gente vai ter Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. E aí, a gente fica com essas possibilidades. Uma de Ezão, Ezão, duas de Ezão, Ezinho e uma de Ezinho, Ezinho. Como ele quer aí um filhote de pelagem chocolate, para ser chocolate eu preciso que seja que nem os pais, tenha pelo menos um Ezão. Então a minha resposta deveria girar em torno de ter pelo menos um Ezão, o que calcularia como resposta 75% ou 3/4. Na prova da UERJ, se for uma porcentagem simples assim, prefira valor de porcentagem, tá? Ou uma fração mais direta. Eu prefiro sempre porcentagem, que eu acho que fica algo mais justo e mais organizado. E aí, repara que o cálculo não acabava ocupando muito tempo. Então o que você faz? Você, obviamente, não tem essa ferramenta na sua prova, você só tem sua canetinha, mas você pega e escreve exatamente a mesma coisa aqui, tá? Ah, tem problema ficar assim, ó, um embaixo, sem problema nenhum. Você quis deixar claro que você quer que o corretor veja esse cenário. E aí fica repetido, mas você vai mostrar que você sabe fazer os cálculos. Por quê? Aqui ele usou o termo calcule, né? Muitas vezes ele só fala determine a probabilidade, determine a porcentagem. O determine não necessariamente vai requerer as contas. O calcule, verdade seja dita, é sempre bom você garantir, tá? Óbvio que tem questões que o cálculo é tão grande que não vai caber tudo aqui. Aí você bota os pontos mais importantes, tá? Mas sempre no final. Deixe organizada a sua resposta para não ficar confuso de forma alguma, tá bom? Vamos lá de questão 9. O padrão de movimentação das plantas é influenciado por diferentes estímulos de natureza química ou física. Considere as plantas da dama da noite, que abrem suas flores apenas no período noturno. Planta que tem um cheiro maravilhoso. Identifique o tipo de movimento vegetal que promove a abertura noturna das flores dama da noite. Questão capciosa, questão que traz aí um conteúdo que há muito tempo a gente não via cair e que até hoje também a gente não viu voltar a cair, tá? Então tem o movimento clássico vegetal, né, que é um tropismo, que é um crescimento não reversível orientado, crescimento em direção da luz, crescimento em direção da água, crescimento em direção ao centro da Terra, né? Então falando na ordem aí, a gente falou de fototropismo, de hidrotropismo, de gravitropismo.
Só que a gente tem o tactismo, que é movimento em estruturas e é reversível, e a gente tem o movimento chamado de nastismo, que não é orientado, mas ele é um movimento de estalo, que é esse caso, de abertura da flor. Tá? Então a resposta única que poderia ser colocada aqui é nastismo. Complicado, tá? Porque é um tipo de coisa que a gente normalmente não fala muito, tá? Mas é importante que vocês lembrem desses processos de movimento vegetal. É outra coisa que eu ainda aposto para uma volta aí. Fisiologia vegetal tá meio sumido. Tem gente falando aí sobre controle de floração e fotoperiodismo. Eu acho um tipo de coisa muito tosco, mas a UERJ nunca cobrou. Pode ser que seja a primeira vez. FUVEST já cobrou. E eu penso também na volta dos hormônios vegetais, né? Etilena, auxina principalmente, mas quem sabe até um outro. E aqui indique o estímulo responsável por esse movimento. Então, qual é o estímulo no caso da dama da noite? Aí seria a ausência de luz ou pouca iluminação. Por que pouca? Que eu não vou botar aqui ausência. Fica 100% escuro no meio da natureza? Fica, né? A gente tem a lua às vezes, na lua cheia, lua crescente, minguante. Então, pouca iluminação seria o estímulo para que ela abrisse durante a noite. E em relação às flores que se abrem durante a noite, apresente duas características morfológicas típicas responsáveis pela atração de polinizadores noturnos. Um deles, inclusive, que é muito famoso, é o morcego, tá? E aí é que ele fala pra gente apresentar duas características. E aí pense comigo, de noite adianta você ter uma cor muito colorida? Não. De noite não tem tanta luz, então qual é o melhor tipo de cor para uma planta que abre à noite? Que é o caso, inclusive, da dama da noite. É a cor que faz mais contraste, é a cor branca, tá? Então a primeira que eu vou colocar aqui seriam cores claras, em especial o branco, nas pétalas. Opa, não, a parênteses eu vou fechar aqui. E segunda, é o que eu já falei, né? Em geral, de noite você não vai ter muito uso da visão, então você vai ter que abusar do outro, né? Que vai ser o grande chamariz das flores de longe, que é um forte odor, chamando a atenção dos seres que ali passam, tá? Existem outras possibilidades? Existem, tá? Mas aí não é tão associada à ideia de noite. E aí é por isso que eu quis colocar essas duas, que para mim são as mais claras associadas a um ambiente noturno e muitas vezes associadas justamente aos morcegos, que são excelentes polinizadores noturnos, tá bom? Agora vamos lá para a próxima e última questão. 10. Fêmeas da espécie de crustáceo do gênero Daphna, importantes componentes do zooplâncton, podem se reproduzir a partir de dois processos distintos. Partenogênese, quando há condições ambientais muito favoráveis, gerando uma prole composta apenas de fêmeas, e reprodução sexuada, formando ovos dormentes que eclodem quando as condições se tornam novamente favoráveis. Defina o processo de reprodução por partenogênese. Então a primeira é já uma questãozinha capciosa, porque pede para a gente definir um processo. E é um processo pouco conhecido, mas é importante que vocês conheçam que a partenogênese é a reprodução assexuada. Eu sempre gosto de definir qual é o tipo, em que ocorre o desenvolvimento de um óvulo não fecundado. Essa é a definição. É um óvulo não fecundado que cresce. Não deveria crescer, mas cresce. Acontece, por exemplo, com abelhas. E é assim que nasce o zangão. Até por isso que o zangão não tem pai, porque ele vai ser filho apenas da mãe, tá? E aí, nesse caso, faz parte do sistema aí de determinação sexual daqueles animais. Depois, a gente vê aí a ponte. Também uma vantagem, então é uma só, para esses animais da realização da partenogênese sob condições favoráveis. Qual é a vantagem de uma reprodução assexuada em detrimento da sexuada? Maior rapidez, tá? Então, a gente pode estar aqui uma rapidez na reprodução que gera mais indivíduos. Então, quando uma população está num clima favorável, a ideia é o seguinte: eu preciso de muita diversidade? Não, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Então eu quero, na verdade, ter mais indivíduos, é que a minha população cresça rápido. E aí a reprodução assexuada, faz muito sentido. Agora, quando o ambiente está instável, a gente vai ter a seleção natural atuando. E aí eu preciso de diversidade. E aí que entra a jogada da reprodução sexuada.
E aí, vamos lá. Em seguida, indique 2 impactos negativos. Então, agora a gente vai indicar 2 impactos. Ele fala um genético e outro, vou botar numa outra corzinha aqui, o outro ecológico para a população de Daphnia, que se realiza apenas a partenogênese por muitas gerações. Eu preferia talvez o termo até evolutivo, que é o que vem à minha cabeça principalmente. Mas vamos lá. Primeiro o genético, que eu acho que era o mais óbvio. A gente vai ter uma redução na variabilidade genética. Porque se eu faço reprodução assexuada, eu vou ter menos diversidade, porque todos os indivíduos que vão se reproduzir são clones entre si. Tá? Agora, o segundo que a gente vai citar, ele vai ser ecológico no sentido que, do ponto de vista dos nichos e do habitat e da vivência da espécie, diversidade é importante, porque vai gerar uma sobrevivência em momentos aí de impactos do próprio ambiente. A seleção natural precisa de base, de diversidade para atuar. E aqui a ideia do ecológico é justamente que esses indivíduos estão menos adaptados a mudanças ambientais. Tá? Então vou botar aqui uma menor adaptação, não ao ambiente, tá? Mas a mudanças ambientais. Porque, em geral, o indivíduo que está sobrevivendo ali, mesmo se reproduzindo assexuadamente, é aquele que está mais adaptado. E aí, isso vai poder ser problemático se o tempo virar, né? Se o ambiente acabar mudando, tá bom? Bom, a prova termina aqui. Eu queria também lembrar vocês da existência dos cadernos. Eu sei que está muito na reta final aí para quem está pensando em UERJ, mas os links continuam aí na descrição. Para quem está só vendo esse vídeo agora, não viu os demais, eu estou gravando então desde a prova 2025. Eu vou deixar aí o cardzinho com a playlist, tá? Com todas as provas que eu gravei. Vale a pena vocês darem uma olhada, porque estudando bastante, tá, essas provas, vocês acabam tendo muito mais insights do o que pode acabar aparecendo esse ano. Foi uma coisa que eu pensei em fazer ano passado e eu acabei fazendo as provas, mas não gravando. E eu percebi realmente várias questões que poderiam aparecer e imagino que esse ano vai acontecer a mesma coisa. Não é algo nem que eu preciso fazer por vocês, é algo que vocês naturalmente vão acabar percebendo esses padrões, tá? Ao longo da resolução dessas provas, tá bom? Então, para todos aí que vão fazer a prova da UERJ no domingo, uma boa prova. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E até uma próxima. Vejam outros vídeos aí do canal, tem vídeos de todo o processo. Então, quem precisar aí de mais conteúdo, fica ligado no canal. Se inscrevam, por favor, que a gente está tentando fazer esse canal crescer. E a gente fica por aqui, tá bom? Até uma próxima, grande abraço e valeu!